Querido, querida que está estudando sociologia, que está conhecendo os grandes pensadores que construíram a sociologia clássica do século XIX. Entre esses pensadores, nós temos, por exemplo, Emile Durkheim, que é o continuador da concepção de Comte, que a gente chama de positivismo funcionalista. Temos também um grande pensador chamado Max Weber, que inaugurou uma corrente chamada de sociologia compreensiva, do método compreensivo. E temos também a contribuição de Marx, uma das grandes correntes dentro do pensamento sociológico e que ainda hoje influencia os estudos, e não só os estudos, porque Marx é um pensador que também formula uma concepção diferente de conhecimento. Para Marx, um conhecimento só é válido, ou seja, enquanto produção teórica, se ele parte de uma realidade concreta, material, ou seja, de algo que possa ser palpável. Em outras palavras, para o marxismo não se separa a teoria de prática. Ou, em outras palavras, uma teoria só é consequente, só está carregada, vamos dizer assim, de conhecimentos que são válidos, se ela parte de uma situação concreta e real que está sendo estudada e analisada. E mais, ao formular esse conhecimento, essa teoria, ela, por sua vez, deve voltar a influenciar, vamos dizer assim, a ação prática. Em outras palavras, a praxis, a gente diz, que é uma postura que não separa a teoria de prática. A praxis significa uma teoria que é constantemente reelaborada a partir da experiência, a partir da prática, e uma prática que é constantemente reorientada em função da teoria. Isso quer dizer que teoria e prática se fundem numa coisa só. A gente chama isso de praxis. E essa é a postura de Marx e que diferencia bastante o pensamento dele de outros cientistas. Sim, porque ele não é exatamente, em função, vamos dizer assim, de uma coerência que essa concepção exige, ele não é exatamente aquele filósofo, aquele sociólogo, aquele estudioso que vai ficar confinado numa biblioteca, num gabinete, elaborando belas teorias a respeito da realidade, sem confrontá-las, vamos dizer assim, com essa realidade concreta que ele está estudando. Pelo contrário, Marx é um pensador que se envolveu diretamente com os grandes movimentos revolucionários da sua época. Ou seja, um pensador que produziu suas ideias a partir das experiências que teve, inclusive nas barricadas montadas em Paris, lutando, te disse, contra o regime opressor daquela época e tentando transformar aquela sociedade. De modo que é um pensador cujo pensamento está sempre muito vinculado à realidade concreta e aos desafios, vamos dizer assim, que a realidade está colocando para os homens. Uma teoria, então, que parte o tempo todo da realidade concreta e volta a ela. Uma teoria que se reelabora constantemente a partir da prática, das experiências. E que, ao voltar para a experiência real e concreta, permite reorientar a prática de maneira cada vez mais consequente. Isso a gente chama de praxis e está, de certo modo, sintetizado numa frase célebre de Marx, que a gente encontra 2 por 3 em textos, às vezes num teste, no enunciado de uma questão de prova. Marx dizia que os filósofos, que até aquela época tinham tentado interpretar o mundo de maneiras diferentes, deviam transformá-lo. O que ele quer dizer com isso? Que é justamente na prática, na tentativa de transformar o mundo, que tu vai formulando um conhecimento a respeito desse mundo que pode te permitir, de fato, transformá-lo de maneira racional e consequente. Ou seja, os filósofos, dizia ele, têm apenas interpretado o mundo, e de maneiras diferentes, formulando teorias diferentes. Mas só quando esse filósofo, vamos dizer assim, volta sua filosofia para a realidade concreta e parte dessa realidade para formular suas teorias e concepções, é que ele vai desenvolver algo que seja consequente, um conhecimento que seja válido, que possa ser utilizável, vamos dizer assim, e levar a humanidade a uma outra etapa, um outro momento do seu desenvolvimento. Praxis, então, a teoria que se funde com a prática. Marx utilizou, especialmente a partir da observação da realidade concreta, da sociedade capitalista na qual ele vivia. A observação sistemática dessa realidade permitiu a ele produzir conhecimentos que mostraram a estrutura dinâmica do capitalismo, como está estruturado e como funciona o sistema, e a propor uma forma de ultrapassá-lo. Propondo, por exemplo, que aquilo que gera riqueza, os meios de produção, fossem coletivizados e deixassem de ser propriedade de um indivíduo, de uma empresa ou de uma classe dentro da sociedade, para serem colocados sob controle e, vamos dizer assim, no sentido de beneficiar e distribuir aquilo que produz para o conjunto da sociedade. Ora, a concepção de Marx, então, parte de uma realidade concreta que é a realidade capitalista, procura a partir daí formular leis e princípios que expliquem a sociedade e o funcionamento da economia, só que não se contenta em descrever, usa esses conhecimentos produzidos para voltar à realidade e tentar transformá-la. A partir das próprias contradições que vão aparecendo nesse estudo do capitalismo, Marx não só percebe como o sistema está estruturado e funciona, mas também elabora uma teoria de como é possível ultrapassá-lo e construir uma sociedade diferente. Marx não inventou essa teoria. Na verdade, ela parte, como eu te falei, de uma observação concreta da realidade. O que quer dizer isso?
Marx tomou por modelo o próprio desenvolvimento do capitalismo e a própria ascensão da burguesia. Ele percebeu que desde o fim da Idade Média, o desenvolvimento do comércio das cidades e de um novo modo de produzir a riqueza na Europa tinha feito surgir uma nova classe social, a burguesia. E aí observou como é que se desenrolou esse processo. Como é que fez a burguesia quando, num determinado momento, esbarrou em limitações ao desenvolvimento dos seus negócios? Ela procurou, através de uma estrutura centralizada, de um rei, que vai fortalecendo seu poder, viabilizar esses interesses. Esse rei, essas monarquias que estão aparecendo na Europa no fim da Idade Média, reduzem tributos e pedágios, padronizam pesos e medidas, constroem estradas e portos, estimulam o desenvolvimento do comércio. Muito bem. Só que num certo momento, os interesses dessa classe, eu disse, já não conseguem ser viabilizados, são até lesados por esse Estado, porque está submetido às arbitrariedades de um monarca, que eventualmente confisca as propriedades dos seus súditos para sustentar uma guerra, por exemplo, e assim por diante. O fato é que Marx percebeu que, num certo momento, a burguesia precisou destruir a velha ordem social, política que existia, herdada da Idade Média, para poder expandir plenamente os seus negócios e os seus interesses, os seus investimentos, ou seja, sua condição de classe economicamente dominante dentro da sociedade. O que significa isso? Que a burguesia, num certo momento, foi obrigada a derrubar o Estado absolutista através de um processo revolucionário. Mobilizou o conjunto da sociedade, difundiu valores e ideias que empolgaram e denunciaram as injustiças e contradições e a opressão naquela sociedade. E a partir daí se criou todo um ambiente favorável para que, por exemplo, na França, a partir de uma grave crise econômica e financeira, se precipitasse a revolução que derrubou aquelas velhas estruturas e abriu caminho para a Revolução Industrial, para a afirmação do capitalismo, para a sociedade burguesa com seus valores liberais e assim por diante. Ora, Marx aprendeu com um processo histórico de formação do capitalismo. O que ele propõe então? Que a classe social que é gerada pelo desenvolvimento do capitalismo, assim como a burguesia foi gerada dentro do mundo feudal pelo desenvolvimento do comércio, agora nasce uma classe operária gerada, tu disse, pelo desenvolvimento do capitalismo nas grandes fábricas, nas grandes cidades. E como ela deveria proceder? Do mesmo jeito que procedeu a burguesia, diz Marx. Ela deve se organizar, ela deve criar sua própria visão de mundo, ela deve elaborar um projeto novo de sociedade e ela deve tomar o poder e promover as reformas e as mudanças que vão construir a sociedade nos moldes em que ela acha que deve ser. Ou seja, Marx aproveitou a própria experiência histórica da burguesia, que num certo momento derruba o Estado absolutista e aí então cria as condições plenas para o desenvolvimento do capitalismo. E Marx vê a burguesia como uma classe progressista ao fazer tudo isso. Ou seja, destruiu uma velha ordem baseada em privilégios, em opressão, em injustiças de todo tipo e abriu caminho para um outro tipo de sociedade. Verdade que essa sociedade trouxe novas injustiças, novas contradições no seu desenvolvimento e que é isso que agora, onde assim, um pensamento, né, socialista vai tentar ultrapassar. Só que qual seria o processo? O mesmo que a burguesia fez. Se organizar, tomar o poder, promover as reformas necessárias. A classe revolucionária, agora, pensava Marx, nessa nova etapa, era a classe operária, que nascia com o desenvolvimento do capitalismo, que organizada pela própria dinâmica do sistema, por exemplo, em sindicatos, em associações, vai criando consciência dos seus interesses, consciência da sua força, até se tornar capaz de tomar o poder e promover, através da abolição da propriedade privada dos meios de produção, a socialização e a distribuição equitativa da riqueza. Repare, então, que não é uma teoria elaborada, né, no sentido original, ou seja, de ter inventado algo, mas uma espécie de síntese do que existia historicamente até aquela época, com um ensinamento sobre como se transformou a sociedade até aquele momento. E a partir desse ensinamento, Marx tenta formular uma teoria sobre a ultrapassagem do capitalismo. Ora, faz uma crítica do capitalismo, mas sempre vinculando teoria e prática. Mostra que a importância dessa ação concreta, né, prática, revolucionária, é fundamental para elaborar uma teoria que seja coerente. E esse Marx revolucionário vai se engajar diretamente na causa dos movimentos trabalhadores, dos movimentos populares. A Associação Internacional dos Trabalhadores, por exemplo, que é um marco no avanço do movimento operário e das conquistas sociais na Europa do século XIX, já tinha presente a figura de Marx e também dos anarquistas que polemizaram com ele durante a Associação Internacional. Mas, enfim, é um pensador que está sempre diretamente vinculado aos processos de transformação real, concreta da sociedade, ou seja, os movimentos revolucionários do qual ele mesmo participou. Seus continuadores vão transportar as concepções de Marx para os mais diversos planos, não só, né, da ação revolucionária política propriamente, mas para o plano da economia, para o plano do direito, para o plano da filosofia, para o plano da própria sociologia. De modo que é um pensador cujas ideias vão se desdobrar e influenciar profundamente todas as ciências humanas até hoje. Nós vamos conhecer mais desse pensador para poder entender a era contemporânea.
social, a burguesia. E aí observou como é que se desenrolou esse processo. Como é que fez a burguesia quando, num determinado momento, esbarrou em limitações ao desenvolvimento dos seus negócios? Ela procurou, através de uma estrutura centralizada, de um rei, que vai fortalecendo seu poder, viabilizar esses interesses. Esse rei, essas monarquias que estão aparecendo na Europa no fim da Idade Média, reduzem tributos e pedágios, padronizam pesos e medidas, constroem estradas e portos, estimulam o desenvolvimento do comércio. Muito bem. Só que num certo momento, os interesses dessa classe, eu disse, já não conseguem ser viabilizados e são até lesados por esse Estado, porque está submetido às arbitrariedades de um monarca, que eventualmente confisca as propriedades dos seus súditos para sustentar uma guerra, por exemplo, e assim por diante. O fato é que Marx percebeu que, num certo momento, a burguesia precisou destruir a velha ordem social, política que existia, herdada da Idade Média, para poder expandir plenamente os seus negócios e os seus interesses, os seus investimentos, ou seja, sua condição de classe economicamente dominante dentro da sociedade. O que significa isso? Que a burguesia, num certo momento, foi obrigada a derrubar o Estado absolutista através de um processo revolucionário. Mobilizou o conjunto da sociedade, difundiu valores e ideias que empolgaram e denunciaram as injustiças e contradições e a opressão naquela sociedade. E a partir daí se criou todo um ambiente favorável para que, por exemplo, na França, a partir de uma grave crise econômica e financeira, se precipitasse a revolução que derrubou aquelas velhas estruturas e abriu caminho para a Revolução Industrial, para a afirmação do capitalismo, para a sociedade burguesa com seus valores liberais e assim por diante. Ora, Marx aprendeu com um processo histórico de formação do capitalismo. O que ele propõe então? Que a classe social que é gerada pelo desenvolvimento do capitalismo, assim como a burguesia foi gerada dentro do mundo feudal pelo desenvolvimento do comércio, agora nasce uma classe operária gerada, tu disse, pelo desenvolvimento do capitalismo nas grandes fábricas, nas grandes cidades. E como ela deveria proceder? Do mesmo jeito que procedeu a burguesia, diz Marx. Ela deve se organizar, ela deve criar sua própria visão de mundo, ela deve elaborar um projeto novo de sociedade e ela deve tomar o poder e promover as reformas e as mudanças que vão construir a sociedade nos moldes em que ela acha que deve ser. Ou seja, Marx aproveitou a própria experiência histórica da burguesia, que num certo momento derruba o Estado absolutista e aí então cria as condições plenas para o desenvolvimento do capitalismo. E Marx vê a burguesia como uma classe progressista ao fazer tudo isso. Ou seja, destruiu uma velha ordem baseada em privilégios, em opressão, em injustiças de todo tipo e abriu caminho para um outro tipo de sociedade. Verdade que essa sociedade trouxe novas injustiças, novas contradições no seu desenvolvimento e que é isso que agora, onde assim, um pensamento, né, socialista vai tentar ultrapassar. Só que qual seria o processo? O mesmo que a burguesia fez. Se organizar, tomar o poder, promover as reformas necessárias. A classe revolucionária, agora, pensava Marx, nessa nova etapa, era a classe operária, que nascia com o desenvolvimento do capitalismo, que organizada pela própria dinâmica do sistema, por exemplo, em sindicatos, em associações, vai criando consciência dos seus interesses, consciência da sua força, até se tornar capaz de tomar o poder e promover, através da abolição da propriedade privada dos meios de produção, a socialização e a distribuição equitativa da riqueza. Repare então que não é uma teoria elaborada, né, no sentido original, ou seja, de ter inventado algo, mas uma espécie de síntese do que existia historicamente até aquela época, com um ensinamento sobre como se transformou a sociedade até aquele momento. E a partir desse ensinamento, Marx tenta formular uma teoria sobre a ultrapassagem do capitalismo. Ora, faz uma crítica do capitalismo. Quando esse filósofo, vamos dizer assim, volta sua filosofia para a realidade concreta e parte dessa realidade para formular suas teorias e concepções, é que ele vai desenvolver algo que seja consequente, um conhecimento que seja válido, que possa ser utilizável, vamos dizer assim, e levar a humanidade a uma outra etapa, um outro momento do seu desenvolvimento. Praxis, então, a teoria que se funde com a prática. Marx utilizou, especialmente a partir da observação da realidade concreta, da sociedade capitalista na qual ele vivia. A observação sistemática dessa realidade permitiu a ele produzir conhecimentos que mostraram a estrutura dinâmica do capitalismo, como está estruturado e como funciona o sistema, e a propor uma forma de ultrapassá-lo. Propondo, por exemplo, que aquilo que gera riqueza, os meios de produção, fossem coletivizados e deixassem de ser propriedade de um indivíduo, de uma empresa ou de uma classe dentro da sociedade, para serem colocados sob controle e, vamos dizer assim, no sentido de beneficiar e distribuir aquilo que produz para o conjunto da sociedade. Ora, a concepção de Marx, então, parte de uma realidade concreta que é a realidade capitalista, procura a partir daí formular leis e princípios que expliquem a sociedade e o funcionamento da economia, só que não se contenta em descrever, usa esses conhecimentos produzidos para voltar à realidade e tentar transformá-la. A partir das próprias contradições que vão aparecendo nesse estudo do capitalismo, Marx não só percebe como o sistema está estruturado e funciona, mas também elabora uma teoria de como é possível ultrapassá-lo e construir uma sociedade diferente. Marx não inventou essa teoria. Na verdade,
Ela parte, como eu te falei, de uma observação concreta da realidade. O que quer dizer isso? Marx tomou por modelo o próprio desenvolvimento do capitalismo e a própria ascensão da burguesia. Ele percebeu que desde o fim da Idade Média, o desenvolvimento do comércio das cidades e de um novo modo de produzir a riqueza na Europa tinha feito surgir uma nova classe de praxis. E essa é a postura de Marx e que diferencia bastante o pensamento dele de outros cientistas. Sim, porque ele não é exatamente, em função, vamos dizer assim, de uma coerência que essa concepção exige, ele não é exatamente aquele filósofo, aquele sociólogo, aquele estudioso que vai ficar confinado numa biblioteca, num gabinete, elaborando belas teorias a respeito da realidade, sem confrontá-las, vamos dizer assim, com essa realidade concreta que ele está estudando. Pelo contrário, Marx é um pensador que se envolveu diretamente com os grandes movimentos revolucionários da sua época. Ou seja, um pensador que produziu suas ideias a partir das experiências que teve, inclusive nas barricadas montadas em Paris, lutando, eu te disse, contra o regime opressor daquela época e tentando transformar aquela sociedade. De modo que é um pensador cujo pensamento está sempre muito vinculado à realidade concreta e aos desafios, vamos dizer assim, que a realidade está colocando para os homens. Uma teoria, então, que parte o tempo todo da realidade concreta e volta a ela. Uma teoria que se reelabora constantemente a partir da prática, das experiências. E que, ao voltar para a experiência real e concreta, permite reorientar a prática de maneira cada vez mais consequente. Isso a gente chama de praxis e está, de certo modo, sintetizado numa frase célebre de Marx, que a gente encontra 2x3 em textos, às vezes num teste, no enunciado de uma questão de prova. Marx dizia que os filósofos, que até aquela época tinham tentado interpretar o mundo de maneiras diferentes, deviam transformá-lo. O que ele quer dizer com isso? Que é justamente na prática, na tentativa de transformar o mundo, que tu vai formulando um conhecimento a respeito desse mundo que pode te permitir, de fato, transformá-lo de maneira racional e consequente. Ou seja, os filósofos, dizia ele, têm apenas interpretado o mundo, e de maneiras diferentes, formulando teorias diferentes, mas querido, querida que está estudando sociologia, que está conhecendo os grandes pensadores que construíram a sociologia clássica do século XIX. Entre esses pensadores, nós temos, por exemplo, Emil Durkheim, que é o continuador da concepção de Comte, que a gente chama de positivismo funcionalista. Temos também um grande pensador chamado Max Weber, que inaugurou uma corrente chamada de sociologia compreensiva, do método compreensivo. E temos também a contribuição de Marx, uma das grandes correntes dentro do pensamento sociológico e que ainda hoje influencia os estudos, e não só os estudos, porque Marx é um pensador que também formula uma concepção diferente de conhecimento. Para Marx, um conhecimento só é válido, ou seja, enquanto produção teórica, se ele parte de uma realidade concreta, material, ou seja, de algo que possa ser palpável. Em outras palavras, para o marxismo não se separa a teoria de prática. Ou, em outras palavras, uma teoria só é consequente, só está carregada, vamos dizer assim, de conhecimentos que são válidos, se ela parte de uma situação concreta e real que está sendo estudada e analisada. E mais, ao formular esse conhecimento, essa teoria, ela, por sua vez, deve voltar e influenciar, vamos dizer assim, a ação prática. Em outras palavras, a praxis, a gente diz, que é uma postura que não separa a teoria de prática. A praxis significa uma teoria que é constantemente reelaborada a partir da experiência, a partir da prática, e uma prática que é constantemente reorientada em função da teoria. Isso quer dizer que teoria e prática se fundem numa coisa só. A gente chama